Olá, a graça e a paz de Cristo a todos. É uma alegria de poder estar podendo trazer mais uma mensagem. Espero que você possa acompanhar essa mensagem até o final e compreender e entender o propósito, né? Cada vez mais a graça divina de Cristo está inundando os corações das pessoas e as pessoas têm chegado mais ao conhecimento. E esse conhecimento tem feito um bem, tem dado liberdade às pessoas. Muitas pessoas estavam refém de um sistema religioso. Você que participa de alguma igreja, quando eu falo assim, refém do sistema religioso, você diga, puxa vida, ele já está falando que a minha igreja lá está me fazendo refém, coisa assim. Não quero que você entenda de uma maneira assim tão forte, mas que você perceba quando alguém está tentando prender com algum rudimento, alguém está te prendendo por alguma ameaça. É o que os bandidos, quando eles pegam uma pessoa para transformar ela em um refém, para pedir alguma troca, para libertar daquela prisão, que ele está ali, ele usa uma arma, ele usa um objeto ali para ameaçar aquela pessoa e com isso ele consegue extrair dessa pessoa tudo o que ele quer. Então, se a igreja está usando alguma coisa, algum objeto de ameaça, talvez ele está usando Deus, Deus vai te botar no inferno, Deus vai te queimar, vai te fazer isso, vai te fazer aquilo. Ele está usando Deus como arma, como o revólver dele é Deus. Está te jogando de um lado para o outro, está te pressionando, te colocando medo. Então tu estás refém. Então nesse caso tu és um refém. Mas muitas pessoas estão sendo libertas pela graça de Cristo, estão libertas dessa prisão, e têm encontrado alegria nos seus corações. Têm visto que Deus é maravilhoso. Deus não é esse ser ganancioso por finanças, por dinheiro. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não precisa de nada. É Ele que te dá espontaneamente tudo o que tu precisa. Deus não precisa ser servido pelo homem, porque Deus a tudo Ele dá, Ele é dono de todas as coisas. Então, o nosso Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas o templo de Deus, a igreja de Deus, somos cada um de nós. Quando Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. E ali é a igreja de Cristo. Eu quero falar hoje um assunto muito sério. Um assunto que eu gostaria que você não se dispersava. Ouve com atenção, presta atenção, examina as escrituras. Não seja, porque o que acontece? As pessoas às vezes ouviram desde criancinha sobre um assunto e depois descobriram que aquele assunto não é assim, mas ele continua acreditando, ele continua ainda, a mente dele ainda está focado naquele ensinamento, mesmo sabendo que aquilo ali não é mais a verdade, mas porque ouviu desde criança. Então, você que ouviu muito tempo, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas, você ouviu muitas coisas que hoje, eu lembro um tempo bem antigamente, as igrejas diziam, a televisão é a caixa do diabo, não tem a televisão. Aí depois eles estavam usando a televisão para pregar, para falar, para pedir dinheiro, bota o QR Code ali na televisão, Então a caixa do diabo agora tá o QR Code ali, para você depositar, O banco, tem que trazer o teu dinheiro no altar. O dinheiro tu tens que dar no altar. Agora eles digam, não, deposita lá no Bradesco, deposita lá. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção, eu só estou usando assim alguns exemplos, que você vai vendo que realmente as coisas vai abrindo o olho das pessoas, as pessoas vão se libertando. Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Aqui o apóstolo Paulo, está falando aqui, regozijo-me agora, no qual padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo,
pelo seu corpo, que é o pão, lá na ceia, né? O corpo de Cristo, né? Que a pessoa levanta lá, né? Na verdade, você pode ler. Pelo seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Jesus habitava no corpo carnal, na forma corpórea de Jesus de Nazaré. E ele deixou essa fórmula corpórea de Jesus de Nazaré e veio Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou. Mas antes desse fato acontecer, havia na tradição judaica a festa da Páscoa. Essa festa da Páscoa, da tradição judaica, ela demonstrava o Cristo que havia de vir. Esse Cristo seria o Cordeiro Imaculado, que tiraria o pecado do mundo. Ele aniquilaria o pecado, aniquilaria a lei, aniquilaria as obras da lei, as ordenanças da lei, ele aniquilaria. Então, o que acontece? Quando ele estava reunido ali com os discípulos para participar da ceia, antes do sacrifício, o que aconteceu? Ele disse: esse é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Então, se fosse para seguir o mesmo rudimento hebraico, ele teria que ser morto pelos discípulos. Os discípulos matar ele e comer ele. Porque era assim que eles faziam, os judeus. Eles matavam um cordeiro e toda a família se reunia e comia aquele cordeiro. Então isso não poderia acontecer. Seria um canibalismo. Então, irmão, eu quero que a sua mente abre para que você não seja induzido por esse sistema que, infelizmente, há mais de 2000 anos, as pessoas equivocadamente estão fazendo isso. Então, irmão, o que acontece? Jesus representou um pão. Ele disse: esse pão representa o meu corpo, que vai ser um pouquinho tempo para frente aí já vai ser entregue. Eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Eles vão me crucificar, eles vão me matar. Eu sou o cordeiro que a Bíblia relata que tiraria o pecado do mundo. Não vão mais precisar de sangue de bodes, não vão precisar mais de sangue de cordeiro, porque eu vou ser o cordeiro, eu vou ser entregue. Então, todos aqueles que participar do meu corpo têm a vida em vós mesmo. Sim, eles vinham participar comendo Jesus? Não, porque Jesus, ele não era um cordeiro, isso é fácil de entender, ele não era um cordeiro, um animal. Então ele usou o pão representando. Aí as pessoas digam: então é por isso hoje, né? Hoje é usada a ceia, né? É usado o pão, né? Representando o corpo de Cristo, e o cálice de vinho, de suco de uva, né? Representando o sangue de Jesus. Só que o porém está aí. Quando Jesus usou o pão para representar o corpo dele e usou o vinho para representar o sangue dele que seria derramado, ele não tinha sido crucificado ainda. Ele não tinha passado por esse ato. No momento que ele passou por esse ato, não há mais necessidade de fazer esse simbolismo. Porque esse simbolismo só representava o que ia acontecer. Porque até ali todos usavam um cordeiro para representar que viria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, no momento que veio Jesus, tirou o pecado do mundo, nós não vamos mais anunciar a morte de Cristo. Porque ali ele diz: anunciai a minha morte, até que eu ressuscite, até que eu venha dos mortos, o Cristo ressuscitado, até que se estabeleça a nova aliança. Porque até então a velha aliança estava em vigor. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou abrindo uma nova aliança. Porque o testador, quando estava vivo, não tinha poder. Mas quando ele ressuscitou, quando ele morreu, o testamento começou a ter vigor. Porque com a morte do testador, o testamento entra em vigor. Então, quando ele ressuscitou no Novo Testamento. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Você que, né, faz esses rituais palpáveis, né? São rituais palpáveis. São tudo rituais palpáveis carnais.
eles são na carne, é um ritual palpável, carnal. Então o que acontece? Com esse ritual, no mundo espiritual, ele não tem valor algum. Talvez agora alguns já se escandalizando, ai, agora ele queimou o filme, ele falou isso, ele é herege. Irmão, para e pense um pouco, irmão. Você fala que Jesus, você anuncia a morte de Cristo. Por que você anuncia a morte de Cristo? Se ele vive eternamente. E por que muitas pessoas, já vou entrar num outro assunto, por que as pessoas acreditam numa ressurreição? Irmão, não acredito em ressurreição, irmão. Eu não acredito na ressurreição. Pelo amor de Deus, para de acreditar em ressurreição. Porque se tu acredita na ressurreição, tu não acredita que Jesus aniquilou a morte. Jesus aniquilou a morte, as pessoas não morrem mais, querido. O que morre é a carne. Então, se você está na carne, você acredita em ressurreição. Mas quando você enxerga com olhos espirituais, pela fé, você não está em objeto palpável, você não acredita mais na ressurreição. Porque as pessoas não morrem mais, querido. As pessoas não morrem mais, então não há necessidade de ressurreição. Como é que tu vai ressuscitar alguém que não morre mais? Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus jamais morrerão, porque ele aniquilou a morte lá na cruz. É isso que você tem que entender. Irmãos, o que acontece? Nós hoje, muitas pessoas lêem ali em Coríntios 11, ali, que as pessoas se reuniam e faziam aquele ritual, e eles comiam e faziam aquela festa ágape, aquela festa pascual ainda, aquela festa, matava cordeiro e fazia toda aquela extravagância de alimento, comiam-se, bebedavam-se, coisava e dizia assim, essa é a ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo deitou a lenha, disse não, o Senhor Jesus na noite que ele foi traído, ele não ensinou isso. Ele, pelo contrário, ele mostrou humildade, ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, todo aquele que dentro de vós quer ser o maior, seja servo. Então, ele representou ali, ele mostrou que Jesus mostrou humildade, não mostrou essa arrogância, esse desafio de poder. Então exortou aquele povo, que era um povo carnal. Tu vê em outras partes ali, né, que Jesus, o apóstolo Paulo fala, né, eu não falo com vocês como a espirituais, mas sim como a carnais, porque estavam fermentados ainda com os rudimentos da lei, estavam fermentados ainda com as obras da lei, aquelas obras palpáveis. Quando está escrito lá em Hebreus 11, ali 4, 5, 6 ali, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova de fatos que não se vê. Mas as pessoas hoje querem tudo palpável. Eles querem o lencinho ungido, né? Eles querem a correntinha, eles querem a pulseirinha, eles querem o galinho de arruda. Eles querem tudo coisas palpáveis, né? A colherzinha de pedreiro, eles querem o tijolinho ungido, agora tem até o baguinho de feijão ungido, né? R$1.000, irmão, baguinho de feijão. Essa feitiçaria, essa manobra das igrejas, né? Mas a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, não é um pão. O corpo de Cristo não é um suco, mas o corpo de Cristo é a igreja. Aquele ritual que faz as igrejas, aquele ritual, eis o corpo de aquele pão, né? Esse ritual, isso é ritual palpável. Mas a igreja é o corpo de Cristo, porque Cristo habita nas pessoas. E as pessoas se movem, são pessoas, são vidas se movendo com o Espírito de Cristo em vós. Então todas essas pessoas são o corpo de Cristo, são pessoas, o Cristo habitando nesse corpo, então é o corpo de Cristo, irmão. Entende isso, meu querido? O corpo de Cristo não é um objeto, o corpo de Cristo não é uma igreja, não é um local.
corpo de Cristo é cada pessoa, o Espírito Santo, quando fala, o Espírito Santo é o Espírito de Deus habitando na pessoa. E se o Espírito de Deus habita na pessoa, ela é o quê? Ela é o corpo. Ela é um corpo carnal, o corpo que Deus habita, o corpo de Deus. Porque Cristo habitava num corpo, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi morto. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou com o corpo para que fosse testificado a ressurreição dele. Mas tudo que é carne, ao pó voltou. Mas ele voltou à excelência, que ele é o próprio Deus. E esse próprio Deus, que tem muitas moradas, que são cada um de nós, ele habita dentro de cada pessoa. Então vocês são o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Está ali em Colossenses 24. A igreja é o corpo de Cristo e tem várias outras passagens, pelo amor de Deus. Se ficar lendo aqui, Mas irmãos, não entra, não se torna refém. Não seja refém de manipuladores. Não seja refém, irmão. Seja livre em Cristo. Jesus tem vida e vida em abundância. Não seja refém de ameaça. Não seja refém. Olha, irmão, o número da besta. É o fim do mundo. Vai cair tudo e vai fazer isso. Traz o teu tudo aqui para a igreja. Dá o teu carro, que isso aí tu vai deixar tudo. Mas ele quer para quê? Se vai deixar tudo, para que ele quer? Então, irmão, não cai nessa, irmão. Ele amontoa ouro e quer que tu desvazie o bolso, irmão. Por que se ele, por que ele não dá tudo que ele tem, para a igreja, né? Por quê? Não, eles querem mais e mais, e é o fim do mundo. E aí te manter refém. Aí você, saiu às vezes numa situação, tava com uma vida meia torta, meia difícil, Aí você tomou um novo rumo na vida, e aí tudo que fala para ti é tudo Deus. Se te dá um galho de arruda, é Deus. Se dá uma rosa, é Deus dentro da minha casa, aquela rosa está tirando todo mal olhado. É tudo Deus, irmãos. Deus habita dentro de ti. Tu pode hoje, tu que estás me ouvindo, às vezes pode estar na prostituição. Às vezes tu que está me ouvindo está injetando droga. Mas eu te digo, tu és um filho de Deus. Tu és um filho de Deus que está tomando as posições erradas na tua vida. Toma um caminho. Ouve Jesus. Porque Ele está dentro de ti. E tu estás lançando nas corrupções carnais. Tu estás se entregando às paixões da carne e estás sofrendo. Aquele filho pródigo, que Jesus usa aquela parábola daquele filho pródigo. Ele era filho, mas estava lá se alimentando da lavagem dos porcos. Ele foi gastar toda a herança dele com as meretrizes. Então acabou naquela situação, mas ele era filho. E ele se acordou, ele disse, na casa do meu pai, tem até mesmo os empregados deles, comem muito mais do que eu, melhor do que eu, e eu estou aqui me alimentando de lavagem de porco. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então é isso, irmão. Muitas pessoas estão sofrendo porque não reconhecem Deus como Pai. Mas quando acorda e sabe que Deus tem tudo para te dar, Deus te dá vida e vida com abundância. O mesmo Cristo que falou, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e fácil de carregar. Então Jesus, ele te dá vida e vida com abundância. Jesus é aquele que não tem. Os fariseus é que colocavam fardos pesados nas costas das pessoas. Esses mesmos fariseus têm hoje ainda, que manda tu pagar isso, mas eles não pagam para ninguém. Eu sou o pastor presidente. Mais uma, irmão. Antes de acabar esse vídeo, eu quero te mostrar algo. Aonde que está escrito na Bíblia? Se alguém, vai ter... Tá ali, pode botar nos comentários, eu entro em contato contigo. Eu não gravo mais vídeos. Se alguém me mostrar que existe Santa Ceia, se alguém me mostrar, tá aqui escrito Santa Ceia, eu paro de
pregar, eu paro de anunciar a graça de Cristo. Porque não tem, irmão. Se alguém me mostrar dentro das Escrituras Sagradas, porque não tem, tá? Mas se me mostrar dentro das Escrituras Sagradas que existe unção de pastor, se existe unção de evangelista, unção de presbítero, se alguém me mostrar, eu não prego mais. Se você está revoltado, eu não falo mais da graça de Cristo, porque você me mostrou que eu estava errado. Embora, claro, muitas coisas a gente se engana. Então, irmão, se você que está me ouvindo, você é pastor, você é muito teólogo, me mostra onde que existe. Existe dons, irmão. E o que é dom? Dons é coisa do Espírito, não é carnal. Não é porque tu tens um bom salário, eu vou lá e te jogo um óleo na cabeça e te faço pastor. Eu não vou perder esse membro da igreja. Ele é um bom dizimista. Ele é um bom e eu vou lá e te jogo óleo na cabeça, né, para te prender ali. Cara, isso aí é carnal. Porque os dons de Cristo é irrevogável. E Deus tem dons de pastoreio, Deus tem dons de apóstolo, dons de sabedoria, dons de cura, tem dons para dar para as pessoas, e os dons deles são irrevogáveis. Então, irmão, são dons, não existe esse negócio, isso aí é manipulação. Eles querem manipular, que tu tens que ficar lá, tu tens que ser fiel, tens que fazer isso, tens que fazer aquilo, que quem sabe tu pode ser ungido a isso, ungido aquilo, pelo amor de Deus, isso aí é manobra religiosa, são rituais palpáveis, não é coisas do Espírito, rituais palpáveis. Então, meu querido, eu estou me expondo aqui, eu sei que muitos, às vezes através dessa, a gente lançando essas verdades nas redes sociais, eu perco muitos amigos. Muitos amigos religiosos, fanáticos, têm deixado de frequentar, às vezes, a minha residência. Muitos amigos fanáticos, religiosos, têm virado as costas. Por quê? Porque eles preferem se alimentar disso. Eles preferem se alimentar daquilo que é palpável. Eles não querem viver uma vida no Espírito, uma vida liberta em Cristo, e não querem que tu seja liberto. Eles querem te manter cativeiro. Eles querem te manter refém. Eles não querem que tu seja livre. Tu seja realmente livre para tomar as tuas decisões para com Cristo. Outra coisa, irmão. Agora eu preguei isso ali, eu falei isso aí, agora, então não tem mais nada. Eu posso viver em toda a libertinagem, tudo. Pensa no filho pródigo, o que ele aconteceu? Ele pôde, o pai disse, não filho, tu não vai, eu não vou te dar o dinheiro, eu não quero que tu vai gastar, não. O pai pegou e deu, vai filho, vai. Só que o que acontece? O que aconteceu com ele? Acabou a amizade, acabou as festas, acabou as farras. Quando ele se viu, estava numa situação. Ainda bem que deu tempo dele voltar. Ele voltar e usufruir ainda um pouco da alegria de estar ao lado do Pai. Porque a maior felicidade é tu estar no propósito de Deus. O Espírito Santo fluindo na tua vida. Isso é a maior felicidade. Então, quando tu faz essas coisas, tu estás fora do propósito. Deus tem um propósito contigo e às vezes tu estás fora. Tu não estás se deixando entrar nesse reino. Por isso que Jesus, quando falou lá, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar um reino do céu. Você já entendeu essa parte? Essa parte quer dizer o quê? Quando tu tens muitas coisas, tu não se deixa levar pelo aquilo que é espiritual. Tu queres mais aquilo que é palpável. Não que Deus vai impedir que tu seja muito rico. Deus tem muita riqueza. Deus tem muita riqueza para dar para os seus filhos. E muito mesmo, porque Ele é dono de todas essas coisas. Mas a tua vida não pode estar presa em nada, irmão. Tu usufrui de tudo aqui, mas tu sabe que a tua morada permanente não é aqui. A tua morada permanente é com Deus. E tu nunca mais vai morrer, meu querido. Vai morrer essa carne aí que se apega nas coisas materiais. Isso aí logo vai ao pó. Logo vai ao pó. Às vezes tu pode durar 300 anos,
porque a longevidade vai vir bastante, né? Logo aí para frente vai ser comum a pessoa viver 200, 300 anos. Isso vai ser comum. A tecnologia está avançando, vai vir muita longevidade para as pessoas. Só que é o seguinte, irmão, mesmo que tu viva 1000 anos, meu irmão, nada se compara a uma eternidade com Deus. Então Deus tem uma eternidade, tem um corpo incorruptível, um novo corpo. Esse corpo que vai ao pó vai se acabar. Você nunca mais vai ressuscitar esse corpo carnal, porque do pó ao pó vai voltar. Mas Deus vai te dar um corpo incorruptível, um novo corpo. Um corpo que não se corrompe mais. Tu vai habitar no novo corpo e vai viver eternamente. Você nunca mais morrerá, porque a morte já foi aniquilada lá na cruz. As pessoas morriam até Jesus aniquilar a morte. As pessoas morriam, as pessoas tinham necessidade de passar por um julgamento, porque até ali era peso pelas obras, era botado na balança de Deus e julgado pelas suas obras. Mas hoje não há necessidade mais de arrebatamento, porque quando tu desceu esse corpo, a vida que está aqui dentro desse corpo já está junto com Deus. Tu não vai ficar mais preso no Hades. Tu não vai ficar mais preso num julgamento. Porque Cristo já julgou a tua causa lá na cruz. Não neutraliza o sangue de Cristo. Não fica dizendo que tu estás comemorando a morte de Cristo. Não faça mais isso, irmão. Cristo habita, o corpo de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo sois vós, não é um pão, não é um suco, o corpo de Cristo. Para de viver à base de amuleto, para de viver à base de ritual. Tenha fé em Cristo. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe e enriqueça a sua vida. Glória a Deus por eu estar podendo trazer essa mensagem. Eu sei que isso me custou de eu estar, porque eu sei que isso daí vai trazer muitos comentários maldosos de pessoas fanáticas, mas você que entendeu a palavra, dê o seu joinha, dê o seu like ali, se torna inscrito no canal, ajuda nós a desmascarar, ajuda nós a quebrar esse jugo, ajuda, por favor. Deus te abençoe a tua vida, amém? Glória a Deus.